Você está prestes a entrar em um vídeo que não apenas fala sobre transformação espiritual, mas que provoca algo profundo, quase palpável, como se uma atmosfera diferente se formasse ao seu redor enquanto você escuta cada palavra. Imagine-se caminhando por um corredor silencioso, onde a luz parece atravessar cada sombra e tocar seu coração como um sussurro que te chama pelo nome. Não importa como você chegou até aqui, se veio procurando respostas, força, conforto ou simplesmente porque algo dentro de você pediu para ficar e ouvir. O que importa é que agora você está diante de um momento que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não por causa de quem fala, mas por causa daquele que age quando você acredita. O Deus que vê, que te conhece e que te chama para perto. Quando você olha para a sua trajetória, talvez perceba marcas que só você entende, batalhas que talvez ninguém saiba o quanto doeram, escolhas que pesam como pedras na mente e no coração. E em meio a tudo isso, existe uma pergunta silenciosa que você talvez não tenha coragem de verbalizar. Será que Deus ainda pode fazer algo por mim? Será que Ele realmente vê o que carrego dentro de mim? E é aqui que este vídeo começa a tocar no ponto que tantas vezes tentam evitar. Deus não se move apenas em cima de cenários perfeitos. Ele se move justamente onde você acha que nada mais pode ser reconstruído. É assim desde o início. Ele chamou Moisés quando era apenas um homem escondido no deserto. Chamou Gideão quando se via como o menor de sua casa. Chamou Jeremias quando ainda era muito jovem. E chamou Maria quando ninguém imaginava que uma jovem simples pudesse carregar algo tão grandioso. O padrão nunca foi grandeza humana, mas disponibilidade do coração. Enquanto você caminha por esse entendimento, imagine uma cena. Você acorda antes do sol nascer, o ar ainda frio, a casa quieta, e há um desejo inexplicável de colocar a mão sobre o peito e pedir que Deus purifique aquilo que ninguém vê. Não porque existe um ritual obrigatório, mas porque dentro de você nasce um clamor verdadeiro. É nesse ponto que o Espírito começa a agir. Não apenas trazendo sensação ou emoção, mas trazendo consciência de quem Deus é. A Bíblia diz em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso não é uma frase simbólica, é uma promessa, uma garantia, um chamado que atravessa gerações. E quando você decide se aproximar, algo acontece. Ao longo de 20 e poucos dias, ou do tempo que Deus determinar para você, existe um processo que começa por dentro. Você pode fechar os olhos agora e sentir quase como se estivesse entrando em uma sala cheia de luz, onde tudo que é pesado, confuso ou distorcido começa a perder força. Você não está repetindo palavras vazias. Você está permitindo que a presença de Deus toque lugares que você mesmo tentou ignorar. Talvez existam feridas emocionais, lembranças antigas, culpas silenciosas, medos que te paralisam há muito tempo. E é exatamente por isso que este vídeo te chama para uma entrega profunda, uma entrega que não depende de fórmulas, mas depende de verdade. Imagine-se caminhando por um campo aberto, vendo um vento suave mexer a relva e ouvindo o som da criação como se tudo ao seu redor estivesse dizendo: você pertence a algo maior, você é visto, você é amado. Essa não é uma visão artística, é espiritual. O salmista escreveu em Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Talvez você nunca tenha percebido, mas esse versículo poderia estar escrito com o seu nome ao lado. Porque Deus não te observa de longe. Ele se aproxima quando você está quebrado. Ele se aproxima quando você clama. Ele se aproxima quando você decide que não vai mais carregar tudo sozinho. E enquanto você ouve estas palavras, algo começa a se movimentar dentro de você. É quase como se uma janela fosse aberta no fundo da alma e um ar novo entrasse.
Aquele peso que você acostumou a chamar de normal começa a perder força. Deus não te trouxe até aqui por acaso. As coisas espirituais não funcionam assim. Ele não desperdiça encontros. Ele não desperdiça momentos. Ele constrói cenários para alcançar o coração de quem Ele ama, e isso inclui você. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Observe o detalhe, eu sou o teu Deus. Não apenas um Deus distante, mas o seu Deus. Aquele que caminha com você pela madrugada, que te fortalece quando você acha que não consegue mais e que te ergue quando tudo em você quer desistir. Agora imagine que ao longo das próximas semanas, sua vida começará a tomar uma forma espiritual que você nunca experimentou. Não porque alguém disse, mas porque Deus responde ao coração que o busca com sinceridade. Quando você coloca sua mão sobre o seu corpo e declara purificação, não é um ato mecânico, é um símbolo da sua decisão de entregar tudo nas mãos de Deus. E é nesse ato que milagres começam a acontecer, não apenas como eventos extraordinários, mas como mudanças profundas na mente, no espírito, na forma como você enxerga a vida. Deus opera não somente no sobrenatural visível, mas no invisível também. Agora quero que você declare uma frase que vai alinhar seu espírito com aquilo que Deus está iniciando na sua vida. A frase é: eu abro meu coração para o mover de Deus. Escreva essa frase nos comentários. Ela sela sua entrega e fortalece sua fé. Enquanto você segue adentrando este vídeo, quero que perceba como a presença de Deus continua a envolver você de forma progressiva. Como se cada palavra fosse abrindo portas internas que antes permaneciam trancadas, talvez por medo, talvez por cansaço, talvez por achar que não havia mais saída. Mas Deus tem uma forma peculiar de trabalhar. Ele pega justamente aquilo que parece impossível e transforma em testemunho vivo. Ele faz isso não porque você mereça por seus próprios méritos, mas porque Ele decidiu amar você com um amor que não se desgasta, não diminui, não se confunde. É o mesmo amor que se manifestou quando Cristo disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não é vida confortável. Não é vida fácil, é vida profunda, guiada, moldada e conduzida pelas mãos daquele que sabe exatamente onde você precisa ser restaurado. Agora feche os olhos por um instante e imagine um cenário completamente diferente da sua rotina. Imagine-se sentado em um banco de madeira antigo, dentro de um santuário silencioso, onde a luz atravessa vitrais coloridos e se espalha pelo chão como manchas vivas de esperança. Você não fala nada, mas Deus sabe exatamente o que seu coração está dizendo. À sua volta, tudo parece calmo, mas dentro de você há uma mistura de sensações: vontade de chorar, vontade de recomeçar, vontade de ser curado. É aqui que você percebe que não está sozinho. Nunca esteve. O Espírito Santo se move em silêncio, mas quando toca, transforma. Ele vem como um vento suave que você não vê, mas sente. Ele vem como uma convicção profunda que te chama para ser mais, para viver de forma diferente, para abandonar pesos que não fazem parte da sua identidade. Ao longo dos próximos dias do propósito que você está vivendo, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a reconhecer a voz de Deus nas pequenas coisas. No silêncio da madrugada, em uma música que toca de repente, em uma lembrança específica que aparece exatamente na hora que mais precisava, em uma sensação de paz que chega sem explicação lógica. Deus fala. E quando Ele fala, até o caos se cala.
A Bíblia afirma em Salmos 29:4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Isso significa que quando Ele te chama, não é um sussurro perdido entre tantos ruídos. É uma voz que atravessa o invisível e toca seu espírito com autoridade e amor ao mesmo tempo. Você pode estar vivendo um período de perguntas. Talvez esteja lidando com decisões difíceis, pressões emocionais, lutas internas que ninguém conhece, situações familiares complicadas, desafios financeiros ou crises espirituais que parecem não ter fim. Mas veja, Deus não te pede para entender tudo, Ele te pede para confiar. A confiança não nasce da lógica humana, nasce da revelação do caráter de Deus. Quando você entende quem Ele é, você para de se desesperar pelo que Ele ainda não fez. Você entende que Ele age no tempo perfeito, do modo perfeito, na hora exata. O problema é que nossa ansiedade quer respostas rápidas, quer garantias imediatas, quer caminhos claros. Mas Deus te chama para viver pela fé, não pela visibilidade. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é essa fé que Deus está despertando dentro de você enquanto este vídeo avança. Agora, imagine uma cena cinematográfica dentro da sua mente. Você está caminhando por um vale profundo, onde as sombras parecem querer te engolir, mas ao longe você vê uma chama acesa. Ela não é grande, mas é constante. Você se aproxima daquela chama e percebe que ela nunca se apaga, mesmo com ventos fortes. Essa chama representa a presença de Deus em você. Talvez as circunstâncias tentem soprar contra, talvez pessoas tentem apagar, talvez sua própria mente tente convencer que ela não existe, mas ela continua ali, sempre ali. Porque a presença de Deus na vida de alguém que o busca com sinceridade nunca se extingue. E é nesse ponto que começamos a falar de algo que talvez você ainda não percebeu. Deus não quer apenas te curar, Ele quer te transformar. Transformação é mais profunda que cura. A cura resolve a dor. A transformação muda a estrutura que causou a dor. E Deus está fazendo isso em você. Ele está moldando sua mente, fortalecendo seu espírito, alinhando seu coração, reorganizando suas prioridades, abrindo seus olhos espirituais. Ele está te levando a um lugar onde você não apenas recebe milagres, mas se torna parte ativa daquilo que Ele está realizando na sua geração. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Sua vida está sendo guiada para um novo nível. Agora, antes de avançarmos, quero fazer algo de maneira natural, sem ser invasivo e sem te forçar a nada. Se este vídeo está falando com você, se estas palavras estão mexendo com lugares profundos da sua alma, se você está sentindo que Deus está te chamando para continuar esta jornada, então eu te convido a se inscrever no canal. Não porque isso é um pedido comum destes vídeos, mas porque é uma forma de manter esta conexão espiritual viva. Este espaço existe para alimentar sua fé, te apoiar em momentos difíceis e caminhar com você no processo que Deus está construindo. E se você puder, deixe nos comentários uma interação simples que combine com o que Deus está fazendo em você agora. Algo natural. Você pode escrever o que está sentindo ou apenas expressar que continua firme no processo. Escreva como se estivesse conversando com alguém que te entende, porque aqui você é compreendido. À medida que você continua dentro deste vídeo, quero que perceba como a jornada espiritual começa a ganhar um ritmo diferente, como se o próprio tempo desacelerasse para que você consiga enxergar aquilo que antes passava despercebido. Há momentos na vida em que Deus precisa nos colocar diante de silêncios profundos para fazer emergir uma voz que só se ouve quando todas as outras se calam. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não um ponto de fraqueza, como muitos interpretariam, mas um ponto de revelação.
Porque quando Deus quer transformar alguém, Ele começa retirando ruídos internos, reorganizando a alma, limpando lugares onde até você evita olhar. Imagine-se caminhando por uma estrada antiga, de pedras gastas, cercada por montanhas que parecem tocar o céu. Você sente o vento frio passar pelo rosto, ouve o som de passos ecoando atrás de você, mas sabe que não está só. O cenário muda aos poucos conforme você avança, como se Deus estivesse te conduzindo por uma trilha espiritual que só Ele conhece. E em meio a essa caminhada, algo começa a crescer dentro de você. Uma sensibilidade nova, quase como se seus ouvidos espirituais estivessem sendo afinados para perceber o que antes parecia distante. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, "Clame a mim, e eu responderei, e revelarei a você coisas grandes e ocultas que você não conhece." Essa promessa não foi escrita apenas para um profeta, mas para todo aquele que decide abrir o coração e buscar respostas na presença de Deus. E quando você decide clamar, quando você decide se entregar, o céu responde de maneiras que você não espera. Às vezes com paz, às vezes com discernimento, às vezes com um silêncio que prepara o caminho para algo maior. Deus não age sempre do modo que imaginamos, mas age sempre do modo perfeito. Enquanto você caminha por esse propósito e começa a se aproximar mais de Deus, uma espécie de claridade interior vai surgindo. É como se luzes fossem acesas dentro de um quarto antigo. Cada lembrança, cada dor, cada medo escondido começa a ser iluminado. E você percebe que aquilo que tanto te machucou já não tem mais o mesmo poder. Isso acontece porque quando o Espírito Santo age, ele não apenas consola, ele liberta. Liberta daquilo que prende o pensamento, daquilo que afeta a alma, daquilo que impede você de avançar. Agora visualize algo. Você está parado diante de um espelho antigo. A superfície está empoeirada, manchada pelo tempo, quase não refletindo nada. Mas então, você passa a mão, retira o pó, limpa a superfície e, aos poucos, sua imagem começa a aparecer com nitidez. Assim também funciona a restauração de Deus. Ele não apenas te mostra quem você é, ele te mostra quem você sempre foi aos olhos dele. E a imagem que ele vê não é a mesma que você enxerga quando olha com culpa, medo ou arrependimento. A imagem de Deus, ao seu respeito, é limpa, restaurada, cheia de propósito. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que não era capaz, que não era forte, que não tinha valor. Talvez palavras lançadas contra você há muitos anos ainda ecoem dentro da sua mente. Mas Deus te conduz ao entendimento de que quem define sua identidade é Ele, não pessoas, não circunstâncias, não falhas. Ele diz em Isaías 43:1, "Não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Essa declaração é poderosa porque revela posse, cuidado e paternidade. Deus está dizendo que você pertence a Ele e não há força contrária que possa tirar você de suas mãos. Enquanto este vídeo te conduz mais fundo, perceba como uma paz começa a se instalar dentro de você, como se camadas de inquietação fossem caindo lentamente. Há momentos em que Deus trabalha no invisível, e você sente isso como um alívio, um descanso para a alma, um entendimento novo que brota sem você saber exatamente explicar. Você apenas sabe que não está mais sozinho. E então, de repente, é como se você estivesse dentro de uma cena cinematográfica de quebra e reconstrução. Imagine um vaso antigo sendo colocado sobre uma mesa. Ele tem rachaduras, partes desgastadas, lugares quebrados. Qualquer pessoa comum jogaria aquele vaso fora, mas um artesão experiente não enxerga o que está errado. Ele enxerga o que pode ser restaurado. Ele começa limpando, removendo pedaços soltos, reforçando a estrutura, preenchendo as rachaduras com material novo.
E aos poucos, o que antes parecia inútil volta a ganhar beleza e propósito. Assim é com você. Deus não descarta o que a vida feriu. Ele restaura. Talvez você tenha tentado consertar muita coisa sozinho e por isso se sentiu cansado. Talvez tenha pedido ajuda para pessoas que não estavam preparadas para te entender. Mas agora, Deus te chama para descansar nele, para permitir que ele faça o que só ele pode fazer. Há feridas que só o toque de Deus cura, há traumas que só a presença dele dissolve, há lágrimas que só ele interpreta, há perguntas que só ele responde. À medida que você continua avançando neste vídeo, entenda que Deus está trabalhando profundamente na sua identidade espiritual. Ele está te preparando, fortalecendo, alinhando, refinando. Ele está ampliando sua visão, expandindo sua fé, ativando dons que talvez você nem saiba que tem. Existem coisas grandes sendo construídas dentro de você, mesmo enquanto você simplesmente escuta e recebe. Não é sobre sentir algo extraordinário. É sobre ser moldado por Deus diariamente, até que sua vida se torne um reflexo vivo da graça dele. À medida que você avança mais profundamente dentro deste vídeo, quero que permita que sua mente e seu espírito descansem naquilo que Deus está construindo silenciosamente. Muitas vezes, quando a obra divina está sendo feita dentro de nós, ela não vem acompanhada de barulho, emoção exagerada ou manifestações externas. Pelo contrário, existe uma quietude tão profunda que quase assusta, como se o céu estivesse alinhando tudo, enquanto você apenas permanece entregue. E é nessa entrega que grandes mudanças acontecem. Deus trabalha nos bastidores da sua alma, retirando pesos, alinhando pensamentos, fortalecendo partes que você nem sabia que estavam fracas. Ele te transforma a partir do invisível, porque é assim que a verdadeira mudança acontece, de dentro para fora. Imagine agora que você está caminhando por um campo vasto, onde a grama se estende até onde seus olhos alcançam. O céu está levemente nublado, mas ao longe existe uma luz clara, como se um feixe atravessasse a atmosfera e iluminasse apenas o caminho onde você pisa. Você sente o som dos seus passos, sente o vento passando pelos seus ombros, sente algo te guiando, mesmo sem ver uma voz, uma figura, um sinal físico. Essa sensação de ser conduzido sem entender completamente é exatamente a forma como Deus frequentemente opera. Ele te guia com firmeza, mas também com ternura. Ele te direciona com verdade, mas também com misericórdia. Ele te convida a seguir adiante, mesmo quando você acha que o mapa está incompleto. E isso não é falta de direção, é confiança sendo construída. O salmista diz em Salmos 37, 23, "O Senhor firma os passos daquele que se agrada dele." E quando você escolhe caminhar com Deus, quando decide confiar mesmo sem ver o próximo passo, Ele firma o chão debaixo dos seus pés. Ele evita quedas, Ele redireciona caminhos, Ele abre portas que antes estavam trancadas. E nesse processo, você começa a perceber que aquilo que parecia distante se aproxima, aquilo que parecia pesado se torna leve, aquilo que parecia impossível se transforma em testemunho. Agora imagine que durante esse caminhar, você chega perto de uma árvore muito antiga, com tronco grosso e raízes profundas. Essa árvore representa algo essencial na sua vida espiritual: estabilidade. Deus está te conduzindo para um lugar onde você não será mais levado pelo vento das circunstâncias, pelas palavras negativas, pelos medos que tentam se infiltrar no seu coração. Ele está te dando raízes espirituais profundas. Quando suas raízes se aprofundam, nenhuma tempestade te arranca. Nem perdas, nem rejeições, nem frustrações, nem atrasos. Deus te fortalece, te torna firme, te capacita para continuar mesmo quando tudo diz que você deveria parar.
E talvez você esteja passando por um período onde parece que nada está acontecendo. Você ora, você busca, você acredita, mas não vê ainda aquilo que espera. Isso não significa que Deus está em silêncio, significa que Ele está construindo fundamentos. E fundamentos não se constroem na superfície, são feitos debaixo da terra, onde ninguém vê. A obra mais importante é justamente a que ainda não aparece. E então, dentro deste vídeo, quero que você visualize algo ainda mais profundo. Imagine que você está sentado à beira de um rio. A água corre tranquila, transparente, refletindo a luz do céu. Você coloca a mão sobre a superfície e sente a temperatura suave, sente o fluxo, sente a vida correndo ali. A Bíblia diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio não é externo, não é geográfico. Ele flui de dentro de você. O Espírito Santo é esse rio, essa vida, esse movimento contínuo que te purifica, te renova, te alimenta, te fortalece. À medida que você permanece sentado à beira desse rio espiritual, comece a perceber que aquilo que te drenava já não tem mais o mesmo poder. Pessoas que te feriram, situações que te marcaram, memórias que insistiam em te assustar, tudo começa a perder peso. Você não está apenas ouvindo, você está sendo limpo internamente. Deus está removendo toxinas emocionais, medos escondidos, inseguranças que você carregou por anos. Ele está te preparando para uma nova fase, onde você não viverá mais se arrastando, mas avançando. E talvez você pense que foi longe demais, que errou demais, que se afastou demais. Mas Deus nunca mediu sua vida pelos seus erros. Ele sempre te avaliou pelo seu valor. E o valor que Ele te deu não muda com falhas. Ele te chama para perto não para te acusar, mas para te restaurar. Ele faz isso com amor, com paciência, com profundidade. Ele não te pressiona, Ele te convida, Ele não te obriga, Ele te atrai. E quando você finalmente se rende, percebe que era isso que sua alma esperava há anos. Agora imagine um salão antigo, cheio de portas. Cada porta representa uma área da sua vida, emocional, espiritual, familiar, profissional, sentimental. Algumas portas estão entreabertas, outras trancadas, outras até quebradas. Você observa tudo com atenção e percebe que sozinho não conseguiria arrumar tudo. Mas então, a presença de Deus entra naquele salão como uma luz forte, intensa e passa a tocar cada porta. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Portas quebradas começam a ser restauradas. Portas esquecidas começam a ser limpas. Deus é um restaurador de ambientes internos. Ele remodela o que o tempo desgastou e o que a dor destruiu. Enquanto você segue nesta jornada, perceba que este não é um vídeo comum. Ele é um encontro espiritual. Cada palavra tem um propósito. Cada cena que você imagina tem uma função. Cada reflexão te leva para mais perto de Deus. Se você está sentindo isso, é porque Deus está confirmando dentro do seu espírito que ainda há muito a ser feito em você. E que Ele não desistiu da sua história. Ele está escrevendo capítulos novos, preparando caminhos inesperados e levantando você de lugares que antes pareciam te prender. À medida que você permanece neste vídeo, quero que permita que seu espírito absorva a profundidade daquilo que Deus está construindo dentro de você. Este é um processo mais extenso do que parece, porque Deus não trabalha superficialmente. Ele trabalha nas raízes, nos fundamentos, na parte da sua alma que ninguém vê. E quando Ele decide transformar alguém, Ele o faz de maneira tão precisa, tão detalhada, tão cuidadosa, que até mesmo as áreas que você achava pequenas demais passam a ser tocadas pela luz dele. Há algo acontecendo dentro de você que talvez ainda não consiga explicar, mas que já está mudando sua atmosfera interna.
É como se um novo som estivesse sendo gerado no seu espírito, um som de vida, de renovo, de recomeço. Imagine agora que você está caminhando por dentro de uma antiga biblioteca. As paredes são altas, cobertas de livros que carregam histórias de séculos. As janelas deixam passar uma luz suave que revela a poeira flutuando no ar, mas não causa sensação de abandono. Pelo contrário, traz uma sensação de preservação, como se cada detalhe daquele lugar tivesse sido guardado com propósito. Ao caminhar pelos corredores, você percebe que alguns livros estão muito velhos, desgastados, quase sem capa. Eles representam temporadas da sua vida que já passaram, momentos difíceis, capítulos que deixaram marcas. Mas então você chega diante de uma mesa onde há um livro completamente em branco, com páginas limpas, intactas. Esse livro representa o que Deus está entrando para escrever a partir de agora. O passado não é descartado, mas não dita mais quem você é. Deus pega a sua história pregressa, limpa, organiza e transforma aquilo que seria peso em sabedoria, aquilo que seria vergonha em testemunho, aquilo que seria trauma em força. Ele faz isso porque a visão dele sobre você não está presa ao que você viveu, está ligada ao propósito para o qual você foi criado. E quando você entende isso, aquilo que pesava no seu coração começa a perder a força. Enquanto você contempla esse livro em branco, Deus te lembra algo essencial. Você não foi chamado para viver em ciclos de dor, mas em caminhos de crescimento. E é exatamente isso que Ele está ativando dentro deste vídeo. Você não está apenas ouvindo palavras, você está sendo realinhado espiritualmente. É como se Deus estivesse recolocando cada peça do seu interior no lugar certo. Às vezes, Ele remove aquilo que te limitou durante anos. Outras vezes, Ele acrescenta aquilo que faltava para você florescer. Mas sempre, absolutamente sempre, Ele faz isso com amor e intenção. Agora quero que imagine uma cena que representa bem a forma como Deus trabalha. Você está em um ateliê e um artista experiente está diante de uma peça de madeira bruta. Aos olhos naturais, aquela madeira parece comum, sem brilho, sem forma definida. Mas o artista enxerga o que ninguém vê, a forma escondida dentro da matéria. Ele começa a trabalhar com ferramentas específicas, retirando excessos, esculpindo, lixando, polindo. O processo é lento, às vezes exige tempo, precisão, paciência, mas o resultado final é uma obra-prima. Assim também é você nas mãos de Deus. Ele vê o que está dentro, ele enxerga potencial, ele percebe aquilo que você ainda nem sabe que existe. E dia após dia, ele te molda, retira arestas, fortalece estruturas, revela beleza. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não abandona processos. Se Ele começou algo em você, Ele vai terminar. Ele não desiste, não recua, não se cansa. Ele é o Deus que conclui, que aperfeiçoa, que finaliza o que iniciou. E enquanto você continua ouvindo este vídeo, ele está justamente no processo de completar coisas dentro de você que estavam pendentes há anos. Agora imagine que a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Não de maneira dramática, mas de maneira suave, quase imperceptível, como se algo invisível estivesse sendo removido do ambiente. É a presença de Deus limpando aquilo que não pertence ao seu futuro. Ele remove medos silenciosos, inseguranças que te acompanharam desde a infância, sentimentos de inadequação que te fizeram duvidar do seu valor. Ele faz isso sem barulho, porque o poder dele não depende de espetáculo, depende de verdade e presença. Talvez você tenha passado por dias em que acordou pesado, sem força, sem direção. Talvez tenha se perguntado se realmente havia algum propósito naquilo que estava enfrentando. Mas Deus te revela algo agora. Nada do que você viveu foi desperdiçado.
Nenhuma lágrima foi inútil, nenhuma noite difícil ficou sem resposta. Ele anotou cada detalhe, observou cada suspiro e agora está te conduzindo para um período onde aquilo que foi dor se transformará em autoridade espiritual. Quando Deus cura, Ele te entrega uma unção capaz de ajudar outros. O que você venceu se torna uma chave. O que você sofreu se torna uma mensagem. O que você superou se torna uma força. E enquanto você avança neste vídeo, perceba como seu espírito está sendo expandido. Há coisas que Deus só consegue fazer quando você se aquieta. Não é coincidência que você esteja aqui, neste momento específico, ouvindo algo que parece encaixar perfeitamente com o que vive internamente. Deus sabe o que você precisa ouvir, sabe como falar com você, sabe como te alcançar. Ele faz isso com precisão porque te conhece profundamente. Ele conhece seus medos mais íntimos. Ele conhece suas batalhas escondidas. Ele conhece suas forças que ninguém reconhece. Ele conhece seu valor quando até você duvida dele. E agora ele diz: filho, filha, eu estou contigo. Não desista, continue. Porque o que estou preparando é maior do que tudo o que você perdeu, maior do que tudo o que te feriu, maior do que tudo o que você pensou que seria o fim. Enquanto você avança para este novo momento dentro do vídeo, quero que permita que sua alma continue em estado de abertura e sensibilidade ao que Deus está revelando. Agora, você está entrando em uma parte profunda da jornada, uma camada onde as palavras já não servem apenas como explicações, mas como lâminas espirituais que separam o que é velho do que precisa nascer, o que é peso do que se tornará propósito. Há um tipo de silêncio que só surge quando a presença de Deus ocupa tudo ao redor. E talvez você esteja sentindo exatamente esse tipo de silêncio. Não vazio, mas preenchido. Não ausente, mas carregado. Não inquieto, mas repleto de significado. Imagine-se caminhando por um longo corredor de mármore claro, iluminado apenas por tochas presas às paredes. A luz dança lentamente, projetando sombras móveis enquanto você avança. Cada passo reverbera como se estivesse caminhando dentro de sua própria alma, ouvindo ecos de memórias, lembranças, momentos que ainda não foram completamente resolvidos dentro de você. Não se assuste com isso. O processo de Deus nunca te expõe para te envergonhar. Ele te expõe para te libertar. Ele traz à superfície o que precisa ser curado, não para te confrontar, mas para te restaurar. No fim desse corredor, você encontra uma porta enorme de madeira antiga. Ela carrega entalhes que parecem contar histórias que você não compreende totalmente. Mas algo dentro de você sabe que aquela porta representa uma nova fase espiritual. Só que para entrar por ela, você precisa deixar algo para trás. Talvez orgulho, talvez culpa, talvez hábito, talvez medo, talvez um relacionamento que te drena, talvez uma expectativa que você colocou sobre si mesmo. Deus não te pede para abandonar coisas por capricho, mas porque Ele sabe que certas cargas, se carregadas, vão impedir o avanço do próximo capítulo. A Bíblia diz em Hebreus 12:1: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Observe a ordem: livrar-se e depois correr. Não existe crescimento sem renúncia, e é por isso que Deus está te convidando neste momento a soltar aquilo que por muito tempo te amarrou. Você não pode entrar em portas novas carregando velhas correntes. E Deus, em sua graça, te mostra isso não para te entristecer, mas para te libertar. Agora visualize que você coloca a mão sobre a maçaneta da porta e sente ela aquecida, como se houvesse vida ali. Quando você abre lentamente, um vento suave atravessa o ambiente, levantando poeira dourada que dança no ar. Do outro lado da porta, há um jardim que parece não pertencer à terra comum.
As flores têm cores mais intensas, a luz é mais pura, o ar mais fresco, os sons mais nítidos. Esse jardim representa o lugar espiritual onde Deus quer te conduzir. Um lugar de descanso, de clareza, de revelação, de cura. Mas também um lugar de preparo, porque nenhum jardim é criado apenas para ser admirado. Jardins são cultivados para crescer. E Deus quer que você cresça. Ele quer fortalecer suas raízes espirituais, ampliar sua sensibilidade ao espírito, ativar dons que estavam adormecidos, restaurar áreas de sua identidade que estavam quebradas. Ele quer que você viva de forma plena, com a consciência de que a presença dele te acompanha em cada detalhe. Você não é alguém perdido tentando sobreviver. Você é alguém conduzido pelo Criador. À medida que você caminha por esse jardim, perceba uma fonte ao centro. A água corre em movimentos circulares contínuos, brilhando sob a luz. Você se aproxima e percebe que, ao olhar para a superfície, seu reflexo não aparece como o reflexo físico comum. Em vez disso, você vê ciclos sendo quebrados, padrões espirituais sendo interrompidos, dores antigas sendo dissolvidas dentro da água. É como se Deus estivesse te mostrando que aquilo que te definia até aqui não será mais a lente pela qual você se enxerga. O passado é real, mas não é mais autoridade sobre seu futuro. O trauma existiu, mas não governa mais sua identidade. As perdas doeram, mas não determinam mais seu destino. É exatamente nesse ponto que Deus começa a te ensinar algo novo sobre ele. O Deus que cura também é o Deus que revela. E ele revela porque te ama. Ele revela para que você não viva no escuro. Ele revela para que você caminhe em luz. Em Efésios 5,14 está escrito: "Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará." Muitas áreas da sua vida estavam adormecidas, talvez por cansaço, talvez por feridas, talvez por falta de força, mas agora Deus está te chamando para despertar. E despertar dói às vezes, porque quando acordamos espiritualmente, somos confrontados com a necessidade de mudança. Mas a mudança faz parte da jornada. Deus não te chamou para estagnação, te chamou para avanço. Ele está preparando você para um nível espiritual, onde aquilo que te derrubava já não terá mais poder, onde aquilo que te confundia já não terá mais voz, onde aquilo que te paralisava já não terá mais autoridade. Agora imagine que, enquanto você observa a fonte, uma figura luminosa se aproxima, mas não se assuste. Não há forma definida, apenas um brilho intenso, pacífico, acolhedor. É uma representação simbólica da presença de Deus. Você não precisa ver rosto, não precisa ouvir palavras, só a presença basta. É nesse ponto que ele te lembra que nunca te deixou, nem nas noites difíceis, nem nos momentos de silêncio, nem quando você pensou que estava caminhando sozinho. Ele sempre esteve ali. Então você sente algo mudar dentro de você. Não é apenas paz, é conhecimento, uma certeza firme, profunda, enraizada de que Deus está te preparando para coisas maiores do que aquelas que você já viveu. Ele está te levantando, te capacitando, te moldando, te renovando. E isso não depende das circunstâncias. É algo espiritual, invisível, eterno. Agora você chega ao momento mais profundo deste vídeo, o ponto onde tudo aquilo que Deus vem trabalhando dentro de você ao longo desta jornada começa a se alinhar como peças cuidadosamente colocadas sobre um grande mosaico espiritual. Aqui, neste instante, não existe acaso, não existe coincidência, não existe encontro aleatório, existe propósito, e você está dentro dele. A sensação que começa a crescer no seu espírito é a de que algo está sendo concluído, não como um fim, mas como um início. Como quando a manhã rompe após uma longa noite e você percebe que o céu está mudando de cor antes mesmo do sol aparecer por completo.
É o anúncio de novidade, de promessa, de vida. Imagine-se agora em um grande salão circular, iluminado por clarões suaves que vêm do teto. O ambiente é silencioso, mas não vazio. É como se a própria atmosfera estivesse viva, respirando junto com você. No centro do salão, há um pedestal feito de uma pedra brilhante e sobre ele uma pequena chama acesa. Ela não oscila, não vacila, não diminui. É constante. E enquanto você se aproxima, algo dentro de você entende que aquela chama representa a presença de Deus habitando dentro de você. Não ao seu redor, não distante, mas dentro. Uma presença que não depende do seu humor, não depende da sua força, não depende da sua performance espiritual. Ela simplesmente existe porque Ele decidiu morar dentro de você. E quando Deus habita em alguém, tudo muda. Muda a forma de pensar, de sentir, de reagir, de caminhar. Muda até a forma como você enfrenta aquilo que antes te destruía. A chama simboliza aquilo que a Bíblia descreve em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, também dará vida aos seus corpos mortais. Isso significa que você carrega dentro de si a força que venceu a morte, a mesma força que abriu túmulos, rompeu correntes e trouxe esperança para o mundo inteiro. E essa força está agora dentro do seu espírito, reacendendo tudo que estava apagado, fortalecendo tudo que estava fraco, levantando tudo que estava caído. Agora quero que visualize algo ainda mais intenso. A chama no pedestal começa a crescer suavemente, como se respondesse à sua aproximação. Não é uma chama destrutiva, é uma chama que ilumina. Ela cresce porque você está se posicionando diante de Deus com verdade. E à medida que ela se expande, percebe-se que as paredes do salão começam a ganhar vida, como se histórias antigas estivessem sendo reescritas diante dos seus olhos. Deus está te mostrando que aquilo que você viveu não será o que define o que você viverá. Ele está reescrevendo capítulos, limpando páginas, retirando marcas que a dor deixou. Ele está fazendo novo. Imagine, então, que o chão ao seu redor começa a emitir um leve brilho e você sente uma sensação quente no peito, como se algo estivesse sendo restaurado, alinhado, reorganizado internamente. Aquele lugar que antes estava ferido começa a ser curado. Aquela parte que você escondeu por tanto tempo começa a ser tocada com delicadeza divina. Deus não cura com pressa, Ele cura com perfeição. Ele sabe exatamente onde colocar a mão, sabe exatamente onde soprar vida, sabe exatamente o que remover e o que reconstruir. E talvez, enquanto você está aqui ouvindo essas palavras, esteja lembrando de batalhas que enfrentou sozinho, de dias em que ninguém viu suas lágrimas, de noites em que você achou que não suportaria. Mas Deus te revela agora que cada uma dessas lágrimas foi vista, cada consulta silenciosa do seu coração foi ouvida, cada clamor foi registrado diante dele. A Bíblia diz em Salmos 56:8, Tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Isso significa que nenhuma lágrima sua foi em vão. Deus guardou cada uma como testemunho da sua perseverança. Ele viu o que você enfrentou. Ele viu o que você carregou. E agora, Ele está te conduzindo para dias de refrigério. Enquanto você olha novamente para a chama, percebe que ela agora está maior, iluminando todo o salão e revelando algo que você não tinha visto antes. Uma porta no lado oposto, feita de luz pura. Essa porta representa o futuro. Não o futuro que você imaginou sozinho, mas o futuro que Deus preparou para você. Um futuro onde você caminha com mais confiança, mais autoridade, mais clareza espiritual. Onde você entende que não é a soma dos seus erros, mas a soma da graça que te alcançou. Onde você finalmente percebe que foi escolhido, separado e chamado para viver algo maior do que aquilo que você sempre imaginou.
E ao se aproximar da porta, você sente dentro de si uma mistura de temor, alegria e expectativa. Temor não de medo, mas de reverência. Alegria porque você sabe que Deus está com você. Expectativa porque você sente que está prestes a entrar em uma fase completamente nova da sua vida. E é nesse momento que Deus fala ao seu espírito com uma clareza que não depende de palavras audíveis. Siga. Eu sou contigo. Você respira profundamente, toca na porta de luz e sente tudo dentro de você ser preenchido por uma convicção inabalável. Deus está te conduzindo, te fortalecendo e te preparando. Não há mais espaço para dúvidas. Não há mais razão para retroceder. Não há mais motivo para carregar culpas antigas. O velho já passou. O novo está diante de você. E agora, chegando ao final deste vídeo, quero falar com você de maneira sincera, suave, profunda. Se você sentiu a presença de Deus ao longo deste vídeo, se alguma parte dele tocou você, se alguma palavra iluminou algo dentro da sua alma, eu quero te convidar com carinho a se inscrever no canal. Não como um gesto mecânico, não porque todo mundo pede, mas porque este espaço é uma extensão do que Deus está fazendo na sua vida. Aqui você será nutrido, fortalecido, abraçado espiritualmente. Aqui você encontrará palavras que te acompanham nos dias bons e nos dias difíceis. E eu quero te pedir algo especial. Compartilhe sua história com a comunidade. Conte o que você sentiu. Conte o que Deus falou com você. Conte algo que este vídeo despertou em seu coração. Sua história pode curar alguém. Sua vitória pode levantar alguém. Sua dor transformada pode iluminar a vida de outra pessoa. E também escreva o que você aprendeu aqui hoje. Isso não é desempenho, é comunhão. E comunhão fortalece. Agora respire fundo e receba. Deus está com você. Ele te vê, Ele te ama, Ele te chama pelo nome, Ele te conduz, Ele te transforma, Ele te restaura e Ele te prepara para viver o extraordinário. Amém.